Bom, vamos lá resolver aqui o exercício 4, que alguns alunos ficaram com dúvidas. Eu desenhei um cone aqui, tá meio tortinho aqui, né? Mas o que seria a área de uma seção, né? A área de uma seção seria, por exemplo, eu pegar uma faca e cortar esse cone. Por exemplo, se eu pegasse uma faca aqui, né? E cortasse isso aqui, olha. Se eu cortasse isso aqui, visto de cima, visto de lado, né, ele seria uma linha só, né? Mas visto de cima, ele seria um círculo, certo? Por que fala assim cone de revolução, né? Ele é um cone de revolução. Ele é um cone de revolução porque é como se a gente tivesse um triângulo, né? E girasse esse triângulo, entendeu? Ficasse fazendo revoluções, né? Revoluções por minuto, RPM, já ouviram falar disso? São rotações, né? Então, os cones eles são sólidos de revolução, né? E a revolução do quê? De um triângulo. É um triângulo girando muito rápido. Imagina que ele está girando muito rápido. Ele ia ficar nesse formato aqui, né? No formato de um cone, tá bom? E o que seria essa área de uma seção meridiana, né? Eu não coloquei no roteiro, eu peço desculpas para vocês. A área da seção transversal seria eu pegar e cortar aqui, né? Por exemplo, passar uma faca aqui, ó, cortei. Aí ficaria um tronco, né, de cone aqui para baixo e aqui para cima ficaria um cone menorzinho, né? E visto de cima, isso daqui seria um círculo. Vocês conseguem enxergar? Seria um círculo, né? Mas a área de uma seção meridiana seria o que? Seria eu pegar e cortar aqui, olha, de cima para baixo, cortar bem no meio, lá de cima do cone, da ponta do cone, né? Imagina aquele cone que eles colocam lá no para sinalização de trânsito, né? Imagina você pegar aquele chapéuzinho, né, de aniversário, não sei se existe ainda, mas você pegar ele bem no centro dele, ali bem no vértice dele, né? Vamos chamar aqui um vértice de V. Você pega aqui bem no vértice dele e corta ele de cima para baixo, entendeu? Perpendicularmente. O que você teria ali? Vocês conseguem ver que você teria um triângulo, certo? Você cortou aqui. Então, essa parte da frente, ela não existe mais. Ela só vai existir esse triângulo aqui, olha. Conseguem enxergar? Em geometria a gente tem que abstrair muito, tem que imaginar muito, né? Usar muito a imaginação, tá? Então imagina você cortando de cima para baixo esse cone e ia ficar esse triângulo aqui, olha. E aí tá dizendo que a área de uma seção meridiana, o que é essa área de uma seção meridiana? É a área desse triângulo, né? E quais os elementos que eu preciso para saber a área desse triângulo aqui? Eu preciso saber a altura, né? Dá pra ver que tá bem torto aí, né, gente? Então eu preciso saber a altura e preciso saber o raio. Agora sim, olha, é a mesma figura, tá? Aqui eu coloquei o vértice, né? E aqui agora sim tá certinho, tá vendo? O vértice aqui, né? Ele tá perpendicular aqui, né? Ao plano da base, né? Do cone. E ele tá dividido no meio aqui, né? Pelo menos aparentemente tá melhor do que essa daqui da esquerda. Então eu vou apagar essa daqui da esquerda, tá? Que ficou horrível, né? Bom, então aqui, né? Eu coloquei o vértice, coloquei a altura. E aqui vai ser o raio. E aí vamos lá. A área de uma seção meridiana. E aí qual é a área dessa seção meridiana? A área é esse triângulo aqui, olha. É esse triângulo. Não é base vezes altura dividido por 2, a área do triângulo? Então vamos calcular a área da seção meridiana. É base vezes altura dividido por 2. A base é 2R, né? A base é 2R. A base é tudo isso aqui, olha. Tá? É a base desse triângulo aqui. Então a base é 2Rs. A altura é a altura mesmo, é H, e dividido por 2. Então a área da seção meridiana vai dar RH, né? Raio vezes altura, certo? Porque aqui a gente corta o 2 com 2, né? E deu RH. Então beleza. Aí tá dizendo que a área dessa seção meridiana, né? É igual à área da base. E aí vamos fazer a área da base. Como que eu calculo a área da base? A base desse cone é um círculo, né, de raio R.
E aí a área de um círculo a gente calcula πr ao quadrado, certo? Como o raio é r maiúsculo, né? Então vai ser πr ao quadrado. Pronto. Agora calcular em função de r a medida da geratriz desse cone. A geratriz é essa medida aqui do lado, né? Essa medida, ó. Então eu olhando aqui para esse triângulo, né? Na hora que eu cortei ele no meio, olhando para esse triângulo, né? Eu vou ter aqui um teorema de Pitágoras. Vocês conseguem enxergar? Eu vou ter aqui, né? Olhando só do lado direito aqui, olha. Eu vou ter um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa vai ser o G. Então eu faço geratriz ao quadrado igual ao soma do quadrado dos catetos, né? H ao quadrado mais R ao quadrado. E aí, para eu calcular a geratriz, vai ser a raiz quadrada de H ao quadrado mais R ao quadrado. Aí a gente tem agora que as duas áreas são iguais, né? A área da base e a área da seção meridional são iguais. Então, eu vou colocar aqui, olha, que a área da base é igual à área da seção meridional, né? E aí uma coisa que eu posso fazer em toda equação é multiplicar ou dividir toda a equação, ou somar ou subtrair, né, os dois membros por um mesmo divisor que elas tenham em comum. E ambas têm R, tá vendo? Então eu vou dividir toda a equação por R. Então quando eu fizer isso, né, dividir por R, vai ficar πr igual a H, concorda? Eu dividi o πr ao quadrado por R, né? Quando você divide πr ao quadrado por R, o que que dá? Você corta um desses... Aqui é R ao quadrado, é R vezes R. Um desses R você corta com esse R de baixo, o que que sobra? Sobra πr só. E quando você divide R vezes H por R, sobra só o H, né? Ó, R vezes H. Você divide por R, você corta, e o que sobra é o H, entendeu? Então, ficou assim. Aí ele quer saber calcular em função de R a geratriz, a medida da geratriz desse cone. O que que é o H? R vezes π, né? É o que está dizendo aqui a equação 3. Então, no lugar do H ali dentro, eu vou colocar Rπ, isso tudo ao quadrado, ó, mais R ao quadrado. Então, o G vai ser o seguinte, olha, eu posso desenvolver isso aqui, né? Tirando do parênteses aqui, o que que é isso? Rπ ao quadrado? Os dois estão elevados ao quadrado, tanto o R quanto o π, e está somando com R ao quadrado. Aí, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma coisa que chamava fatoração, né? Colocar o fator comum em evidência. E aqui eu tenho dois termos, eu tenho R ao quadrado, π ao quadrado, e tenho R ao quadrado aqui, são dois termos. Tem um fator ali que tem nos dois termos, que é o R ao quadrado. Eu tenho aqui, olha, R ao quadrado, π ao quadrado, mais R ao quadrado. Tá vendo? O R ao quadrado tá nos dois. Então eu tenho que fazer, dá para eu fatorar isso aqui, né? E é interessante que vocês saibam fatorar, porque isso aqui é uma questão tirada de vestibular, né? E aí o que que eu faço? Coloco o R ao quadrado em evidência, e aqui dentro eu vou fazer o inverso da propriedade distributiva, né? Então eu vou ver o seguinte, R ao quadrado vezes o que dá R ao quadrado, π ao quadrado? É o π ao quadrado, né? E aí você tira a prova, ó. Tira a prova para ver. R ao quadrado vezes π ao quadrado é R ao quadrado, π ao quadrado? É. Então, beleza. Ponho mais aqui. Agora você vai ver o seguinte, ó. R ao quadrado vezes o que dá R ao quadrado? R ao quadrado vezes o que dá R ao quadrado? Vezes 1, né? Aí você tira a prova, ó. R ao quadrado vezes 1 dá R ao quadrado, entendeu? Faz a distributiva aqui, olha. E aí você vai ver que deu aqui o de cima. Então, o que a gente fez aqui, né? A fatoração de uma expressão algébrica, ela é o contrário da propriedade distributiva, entendeu? Então, isso aqui, né, que está dentro do parênteses aqui, olha, dentro da raiz, vai ficar assim, olha. Eu fatorei, né, o R ao quadrado, e lá dentro vai ficar π ao quadrado mais 1. E aí o que acontece, gente? Como o R ao quadrado está multiplicando e ele está elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ele sai da raiz, entendeu? Aí você fala assim, mas eu não podia tirar o H ao quadrado mais R ao quadrado da raiz? Não posso. Não posso fazer isso. Eu não posso
colocar aqui a raiz quadrada, né? Quer ver por que eu não posso? Quando você tiver na dúvida, substitui por números. Por exemplo, se eles estivessem multiplicando, eu poderia tirar, né? Se eles tivessem h ao quadrado vezes r ao quadrado, eu poderia tirar, né? Por exemplo, ó, aqui, ó, tá, h ao quadrado mais r ao quadrado. Substitui. Coloca, por exemplo, h igual a 3 e o r igual a 5. Ó, se fosse multiplicação, se tivesse h ao quadrado vezes r ao quadrado, o que daria isso? Daria 3 ao quadrado, né, que seria 9, vezes 5 ao quadrado, que daria 25. Aí 9 vezes 25 dá 225, e a raiz quadrada disso é 15. Entendeu? Então eu poderia sim cortar direto aqui o expoente, né, dos dois e tirar o 3 vezes 5, entendeu? Se eles estivessem multiplicando. Só que eles não estão multiplicando, eles estão somando. E aí vamos manter os mesmos números para vocês verem. Ó. Aí você vai somar. Ó. Coloquei no lugar do H, eu coloquei o 3, no lugar do AR eu coloquei o 5. 9 mais 25 dá 34. Tá vendo? Aí, poxa... Se eu fosse tirar, o que daria? Daria 3 mais 5, daria 8. Entendeu o que eu tô falando? Não ficaria assim, né? Você falasse, mas por exemplo, ficaria assim, ó. Coloquei o 3 no lugar do H e o R no lugar, o 5 no lugar do R. Pra você ver que você não pode cortar aqui quando ele tá somando, é só você colocar um número no lugar. Coloque números. E se caso um dê certo, você tenta outro número, entendeu? Porque às vezes vai dar coincidência mesmo. Mas se caso um der errado, você já sabe, não posso usar. Essa regra não vale. Porque se você tirar aqui, ó, corta aqui os expoentes. Se você tirar 3 mais 5, né, da raiz, vai dar 8. E raiz de 34 não dá 8. Então, você não pode tirar o H e o R aqui da raiz. Agora, nesse caso, eu posso tirar por quê? Porque ele está multiplicando. E quando ele está multiplicando, eu posso tirar. E aí, como que sai o R ao quadrado da raiz quadrada? Ele sai só R. Então, o G vai ser R vezes raiz quadrada de π ao quadrado mais 1. E aí fica assim mesmo, entendeu? Aí você fala de novo, mas eu não posso tirar o π ao quadrado mais 1? Não posso, porque eles estão somando, entendeu? A resposta aqui, então, olha, eu dei o valor da geratriz, né, em função de R, tá? Então tá em função de R aqui, né? O π a gente já sabe quanto é, 3,14. Daria para eu calcular, né? Se você souber o raio, você pode substituir e achar o valor aqui da geratriz, né? Se ele desse o valor do R, tá? Mas como ele não deu, pediu para calcular em função de R. Então essa daqui é a resposta da questão 4. Bom, vamos lá para a sexta. A geratriz de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Então, olha, já dá pra gente escrever uma equaçãozinha aqui, né? Olha, a geratriz mede o triplo da medida do raio da base, né? Então, G igual a 3 vezes R, certo? Traduzir isso aqui, ó, da linguagem portuguesa para a linguagem matemática, né? Escrever em forma de equação. Aí ele tá pedindo para calcular em radianos a medida do ângulo do setor que se obtém planificando sua superfície lateral. Então, olha, pra gente... essa daqui é a planificação do cone. É como se eu tivesse um cone, né, um chapéuzinho, por exemplo, sei lá, um cone e fosse desmontar ele, entendeu? Essa é a planificação dele. Então seria assim, olha. Você pode ver, né, que se você cortar uma figura dessa maneira aqui, você consegue montar um cone, né? Isso aqui vai ser a base, né? Você vai dobrar essa parte aqui, olha. E isso aqui você enrola, né? Você cola uma geratriz aqui na outra aqui, olha. E aí você vai ter um cone, né? Essa é a planificação do cone, tá? E lá tá querendo saber qual vai ser esse ângulo aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa... Então, olha, o que ele quer saber? Ele quer saber, calcular em radianos a medida do ângulo do setor que se obtém planificando sua superfície lateral. Então, ele quer saber essa medida aqui, olha. Entendeu? Esse ângulo. Quanto que mede esse ângulo? A gente vai chamar de θ. Mas se eu quiser chamar de alfa, pode chamar de alfa, de beta, de gama, de qualquer coisa. O θ, ele é como se fosse um zero, né, uma bolinha com um risquinho aqui no meio, tá? Aqui tá aparecendo meio um 8, né, um B.
certo? Isso aqui é o θ, então. Então eu quero saber a medida de θ. A gente pode fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um círculo, tá? O círculo. Aí eu pergunto para você, quantos graus tem daqui até aqui? Tem 360 graus, não tem? Mas quantos radianos tem? Se eu pegar esse raio aqui, né? Essa medida, vamos por 5 centímetros. E se eu for medindo aqui, ó, aqui vai dar 5, vai dar mais ou menos aqui. Aqui vai dar outros 5, aqui vai dar outros 5. Eu sei que quando chegar aqui, olha, vai dar exatamente 3 radianos,14. Conhece esse número? Ou seja, aqui vai dar π radianos. E se eu seguir adiante, né? Aqui vai dar o quarto radiano, aí mais 5 centímetros. Se eu pegar com barbante, tá? Aqui vai dar outro radiano. E aqui vai dar outro radiano. Mais ou menos, tá, gente? Mas no total aqui, né, vai dar 6,28 radianos. Ou seja, 2π. Entendeu? Ou seja, 180 graus corresponde a π radiano. Então, 360 graus corresponde a 2π radiano. Tá? E aí o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim o comprimento, né? O comprimento da circunferência inteira. Quanto que é o comprimento da circunferência inteira? É 2πr, não é? 2πr. Ou seja, 2πr seria se eu tivesse um ângulo de 2π radiano, ou seja, um ângulo de 360 graus. Entendeu? Então 2πr seria para um ângulo de 2π radiano. Só que esse ângulo θ aqui, ele não é um ângulo de um círculo completo, né? Ele é um ângulo só desse pedaço aqui, ó. Só desse arco aqui, tá vendo? E é isso que eu quero saber, quanto que é isso aqui? Quanto que é? Como que eu faço para saber? Essa medida aqui, né, o θ, vamos chamar assim, aqui eu posso chamar assim de, sei lá, de L, vamos chamar aqui de L, então, esse arco aqui eu vou chamar de L, tá? Vou chamar ele de L, então ele vai ser o comprimento, tá, desse arco aqui. E ele vai medir θ radiano. Tá? E aí eu faço uma regrinha de 3, olha. Faz uma regrinha de 3 aqui, ó. θ radiano vezes 2πr, o que que dá? 2πr vezes θ, igual 2π vezes L. Agora isolo θ. Vai ficar 2π vezes L dividido por 2πr. Corto 2 com 2, corta π com π, e o θ então deu L sobre R. Entendeu? Então, olha, o θ deu L, ou seja, o comprimento, né, sobre o R. E quem é o R? O R é o G, né? É a geratriz aqui, olha. Entendeu? Então, vai ficar θ igual a L sobre G. Certo? Porque esse R é o raio, né? Então é o G, aqui na minha figura tá G, que é a geratriz, tá? Então a gente tem aqui que o θ é L sobre G. Aí você fala, mas quem é L? O L não é isso aqui? Deixa eu ver, ó. A geratriz de um cone circular mede o triplo da medida do raio da base. O raio da base é isso aqui, ó. Esse é o raio da base. E quanto que mede esse L? Gente, se você fechar isso aqui, esse comprimento L não vai dar exatamente o comprimento dessa circunferência, desse círculo aqui, né? Vai dar exatamente o comprimento desse círculo. E nesse círculo, eu vou chamar aqui de R, né? Então, deixa eu mudar aqui, que isso aqui vai ser o triplo da medida de R. Tá? Aí, o que vai ser o L? O L vai ser 2πr desse círculo aqui, tá? Ó. O L vai ser essa medida aqui, concorda? Então vai ser 2πr. Então, o θ aqui, olha, vai ser
2πr, eita. O L, então, substituindo aqui, né, vai ser 2πr sobre G. Mas o G, ele não é 3 vezes R? Então eu vou substituir o G agora. Então vai ficar 2πr, que é o L, sobre o G, que é 3R. E aí o que eu faço? Corta o raio. E o que sobrou? 2π sobre 3 radiano, né? Porque a medida do θ ali tem que ser dada em radiano. Certo? Então, a gente tem que saber um pouquinho de conceito ali, né? Do que é, como calcular o comprimento da circunferência, como calcular esse ângulo θ aqui, né? Ele tem uma fórmula, né, que já é o L, né, já é o comprimento sobre o raio, mas eu deduzi ela aqui para vocês para verem, né, porque às vezes você esquece a fórmula, né, você vai chegar lá fazer um Enem, você vai ter milhares de fórmulas, e o que der para você deduzir, o que der para você pegar o conceito ali e se lembrar, fazer essa regrinha de 3, olha, essa regrinha de 3 só recordando, como é que eu fiz ela? Eu peguei uma circunferência inteira, tá? E falei, olha, o comprimento inteiro dela, né, é 2πr. E quantos graus ele tem? Né? Aqui eu coloquei em radianos, tá? Graus em radianos. São 2π radiano, né? São 2π radiano que ele tem, entendeu? E aí aqui embaixo eu coloquei desse setor aqui, ó, do cone. Né? Então qual é a medida aqui do arco? É L. E aí quantos graus, né, em radiano? Π radiano, entendeu? Então, multipliquei cruzado, deu isso aqui, né? A gente fez aqui as simplificações e chegou no L sobre R. Aí, quem é o R? O R é o G. Então, coloquei L sobre G. Aí veio aqui L sobre G, que era a medida do θ. E essa medida é em radianos, tá? Só que daí, visto aqui do dado do problema de cima, né? Que ele é, a geratriz é 3 vezes o raio da base. Então, é 3R. Então, substituí aqui embaixo por 3R. E em cima o L, né, que era 2πr. Por que o L é 2πr? Porque o L é essa medida aqui, olha. E se você fechar esse cone, se você fizer essa planificação, e se você fechar ele, ou então se você pegar um cone e abrir, né, você vai ver que essa medida L aqui é exatamente esse contorno aqui, olha. Vai ficar certinho nesse contorno aqui. E esse contorno é a área desse círculo da área da base. Certo? Então é isso aí, gente. Essa foi a 6.